Com 35 quilômetros de extensão, o segundo ponto de atração turística do Paraná, a Ilha do Mel, que tem também quase toda a sua área, 95%, protegida por lei, está passando agora por um grande dilema. É que vai ser construído aqui um porto que pode mudar completamente o destino do lugar. Deixamos para trás a estação de embarque para a Ilha do Mel, deserta na manhã chuvosa. A previsão do tempo para os próximos dias falava de sol, apenas algumas horas de sol. Nosso barco navega pelo chamado canal do DNOS, na cidade de Pontal do Paraná, que fica defronte à Ilha do Mel. Aqui é grande o movimento de barcos e há várias marinas. Na primeira viagem, nas vizinhanças do anunciado porto, 3 personagens que encontraria sempre ao cruzar, do Pontal para a Ilha do Mel. A plataforma P-76 da Petrobras, uma draga chinesa e o esqueleto do que seria a plataforma da empresa de Eike Batista, OSX. Pousadas foram construídas contando com a prosperidade e 4.000 empregos abertos pela empresa de Eike. Quebraram. A área industrial do porto será ocupada também por várias empresas, inclusive a Odebrecht, que é dona desse terreno entre as torres. O casco da plataforma da Petrobras, importado da Ásia, passou por um meticuloso exame para detectar a presença do perigoso coral-sol, que já existe em alguns pontos do litoral do Rio, conforme mostrei na Ilha Grande. Mas o casco foi aprovado no teste. No trapiche das Encantadas, na Ilha do Mel, havia um cachorro me esperando ao lado do seu dono. Lembrando-me da Ilha Grande, onde há muitos cachorros, perguntei por eles ao chegar. Há 75 cachorros nessa parte da Ilha do Mel e 65 gatos, devidamente recenseados. E há também inúmeras amizades, conforme presenciaria mais tarde. Carros e carroças são proibidos na ilha, que tem cerca de 1.000 habitantes. Os únicos veículos motorizados permitidos são os de transporte de lixo. Fora disso, apenas os carrinhos de carga e as bicicletas podem circular. A luz elétrica chegou à Ilha do Mel em 1998 e depois disso a ilha começou a crescer. Quer dizer, a pequena parte onde é possível construir foi rapidamente ocupada pela indústria do turismo. Pequenos empresários se instalaram aqui. Os barcos, na verdade, são o veículo dominante. Estacionados aqui na ilha à espera do dono, ou mesmo transformados em bares. Daqui, a paisagem vista da ilha é, na verdade, uma paisagem industrial. Um casal de turistas caminha pela praia exatamente para contemplar os grandes navios que havia deixado para trás na cidade. Percorrendo as trilhas que levam às pousadas e também indo às praias do mar aberto, verifiquei que não há saneamento básico na Ilha do Mel. Apenas um espaço para fazer a triagem do lixo que é levado por barcas. A Ilha do Mel é o segundo ponto de atração turística do Paraná. O número máximo de turistas permitido aqui é de 5.000, o que acontece muito na alta estação. Como é que você vê aqui a construção de um porto, não só em relação à cidade de Pontal do Paraná, mas também em relação à Ilha do Mel? Hoje a construção do terminal de contêineres de Pontal seria a redenção financeira do nosso município. E apesar de termos uma grande área, uma faixa de praia de quase 23 quilômetros, a questão turística hoje ainda é muito rudimentar e muito primitiva aqui, o que ainda não agrega valor.
E nossa cidade, por ser uma cidade nova, de 20 anos, que se desmembrou de uma cidade muito grande, uma cidade portuária como Paranaguá, que só tinha olhos para o distrito portuário dele, a nossa infraestrutura ficou a desejar nos últimos anos. E o incremento financeiro que a atividade portuária vai nos dar ao município, nós poderemos dar condições para que a outra grande indústria se desenvolva, que é o turismo. Hoje nós estamos aqui exatamente numa marina. Temos em Pontal do Sul um segundo maior polo náutico da região sul do país. Você acha que a Ilha do Mel, como um polo turístico, não será afetado? O que poderia se falar com relação a impactos da Ilha do Mel? Seria a movimentação de navios ao largo. A movimentação de navios ao largo da Ilha do Mel já acontece há centenas de anos. A movimentação de navios que hoje o Porto de Pontal proporcionará é insignificante perto da movimentação que Paranaguá já oferece, os riscos que Paranaguá já oferece. Paranaguá deve estar umas 12 milhas daqui, né, mais ou menos. Por aí. Por aí. Não seria redundante construir 2 portos de terminal de grande dimensão numa distância tão pequena? Na verdade, quando se trata hoje da globalização, da movimentação de carga e de logística, o Brasil está muito atrasado na questão de investimentos portuários. Além de ele poder receber navios de maior capacidade e de maior calado que Paranaguá, ele está estrategicamente localizado bem no centro do Mercosul. Então ele não será só bom para o município, mas para o estado do Paraná, como por todo o sistema produtivo da América do Sul. Existem alternativas de desenvolvimento econômico naquela região que dispensariam a construção de um porto? Evidentemente que sim. E esse litoral, esse pequeno litoral do Paraná, ele é distribuído com 7 municípios com características muito distintas. E nós já temos um grande porto. É o segundo maior porto do Brasil, extremamente impactante, que causa problemas muito sérios para a comunidade. A população de Paranaguá, ela não é diretamente beneficiada por esse porto, que é uma necessidade incontestável. O que está sendo discutido é que a concentração do impacto de um grande porto precisa ser mantida em Paranaguá. Nós não precisamos de porto à direita ou porto à esquerda. Nós estamos no litoral do Paraná, que tem o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica. Na frente de Pontal do Paraná tem uma estação ecológica que é uma atração internacional chamada Ilha do Mel. Na região marinha nós temos um parque nacional da Ilha dos Currais, 4 parques nacionais na região de Serra do Mar. E a questão do turismo, e o turismo um pouco mais sofisticado, é o grande negócio e é um negócio limpo. Mas é muito importante a gente ressaltar que o IDH de Paranaguá não é maior do que o IDH hoje de Pontal do Paraná. Isso significa que a construção de um porto necessariamente não melhora a vida da população? Absolutamente. Quem quiser o porto vai ter uma outra Paranaguá. Vai ter uma concentração de uma população marginal, que é natural com o aceno de novos empreendimentos, de grandes empreendimentos para o pré-sal. O petróleo é um tipo de demanda que ainda tem interesse econômico. Acabamos de ter um leilão agora aqui no Brasil para novos pontos de exploração de petróleo, mas ele tem tempo para acabar. Vocês imaginem Pontal do Paraná daqui 20, 25 anos como uma Detroit, que foi destruída e que não tem mais o negócio. O negócio durou 20, 2, 3 décadas e acabou. Enquanto que o turismo é uma atividade de longo prazo, com valor agregado excepcional e que pode sim garantir qualidade de vida para essa população. Guiado pelo professor de gestão costeira Daniel Teles, fui conhecer, mesmo com mau tempo, uma das atrações da Ilha do Mel, a Gruta das Encantadas. Diz a lenda que um jovem local se encontrava aqui com uma sereia. Nós temos essas 2 unidades de conservação na ilha que cumprem um papel fundamental e tiveram um papel ímpar no freamento do processo de ocupação desordenada. Esse processo de ocupação desordenada ocorreu sobretudo na década de 90, né? Um fluxo de imigração, vendo a ilha como uma oportunidade de negócio. Qual a dimensão dela
E dessa dimensão, e nessa dimensão, o quanto se pode construir? Em Minas Gerais, nós temos 95% aproximadamente de áreas protegidas dentro dessas duas unidades que nós já mencionamos. Esses outros 5% aproximados restantes são as áreas, os setores de ocupação, como se chama, né? E neles é possível algum tipo de intervenção, ocupação, construção. Existem critérios numa lei estadual específica para a Ilha do Mel de 2009 que colocam restrições com relação a gabaritos e fachadas e outros detalhes de parcelamento também. Então, isso segura, apesar de haver alguns casos de irregularidade, ele tem uma função importante normativa de segurar o processo de construção, sobretudo de prédios na ilha. Apesar da ocupação com diferentes visões arquitetônicas, ainda persistem algumas poucas casas tradicionais. A senhora nasceu aqui, né? Eu nasci aqui. Agora, já vem gente lá de fora, já querem, como ditado, tem alguém que vem de lá de fora, fica um ano aqui e já quer ser o dono da ilha, sabe? E nós não, nós no nosso tempo, eu acho que no nosso tempo era melhor que hoje, porque no nosso tempo não tinha droga, não tinha ninguém que roubasse, e hoje em dia aqui tem tudo. Era pouca gente. E era pouca gente, é só os nativos mesmo. Não tinha barco, só tinha canoinha, remo. Os nossos pais iam levar peixe lá para Antonina, remo, daqui para Paranaguá. Tinha escola? Eu sei, escola não tinha, depois começou. A senhora lembra quando chegou a luz? Ah, a luz não me lembro agora. A luz não faz pouco tempo que veio a luz. Já depois daí que veio, que começaram a vir aí para pôr luz para nós, água, tudo, estragaram nossas fontes, que nós tínhamos de água limpa, bonita. Fizeram uma torneira para 3 pessoas. Aí depois foi indo, que agora se a gente quiser tomar água, tem de pagar. E tá um absurdo. E nossas fontes eram tudo fonte bonita, grande. Que a gente pegava água para lavar roupa, para beber. Eu sei que agora tá mudada a ilha, agora está bem mudada mesmo. Ô Márcio, você nasceu aqui, né? Eu sou nativo, nasci na Ilha do Mel. E os peixes conseguem manter também a presença deles ou eles estão diminuindo? A cada ano a gente vê, tem anos que a gente pesca bastante, mas tem anos também que vem diminuindo a quantidade de cardume. E a gente não sabe como explicar que tipo de impacto a tainha passa. Cada ano vai diminuindo um pouco mais a incidência de cardumes. Aqui na Ilha do Mel, como em outros pontos do litoral do Paraná, que já visitei, Guaraqueçaba, por exemplo, domina a Mata Atlântica. Ou melhor, o que restou da Mata Atlântica. O senhor acha que essa região tem alguma coisa, além de ser da Mata Atlântica, tem alguma singularidade que o senhor ressaltaria? Eu acho que a riqueza especial está justamente nela ser mais conservada do que os outros lugares. Os outros lugares da Mata Atlântica estão mais degradados. E por ser mais conservada, existem espécies de plantas e animais que conseguem sobreviver só nessas áreas mais conservadas. Então, tem muitas espécies únicas que estão sobrevivendo só nesses locais aqui. A abundância de peixes há muito desapareceu da Ilha do Mel. Fui visitar um velho pescador, vô Pereira. A rede e o carrinho tombado pareciam contar a história de uma pescaria fracassada. No período em que fiquei aqui na Ilha do Mel, apareceu nas redes dos pescadores apenas uma espécie de peixe, chamada paru. Ele é fino, lembra o linguado, parece o desenho de um perfil. Há quantos anos o senhor trabalha assim pescando aqui na região? Desde que eu era pequenininho já pescava, 7, 8 anos já pescava, já saía com meu pai pescar já. E como é que estão os peixes agora? O senhor tem notado alguma diferença nos últimos tempos? Bastante diferença. Aqui para nós está acabando o peixe. O pescador está acabando o peixe. Está acabando aqui, está acabando. Hoje, por exemplo, o senhor foi pescar e só trouxe Só aquele ali que você vira ali. 3 redes. 3 redes.
Navegamos entre os dois extremos da ilha para conhecer uma outra atração turística, uma fortaleza do século XVIII. Daqui, os portugueses bombardearam um navio inglês que combatia o tráfico de escravos no Brasil. No caminho, foi possível ver a exuberância dos manguezais da ilha e, no fundo, o contorno das montanhas paranaenses. Aqui em Ponta do Oeste, os nativos criam ostras e as vendem num pequeno restaurante caseiro. Aqui também notamos a presença da marinha com esses prédios brancos. Voltamos à área do porto para rever a draga, a plataforma e o esqueleto metálico. Numa localidade próxima ao terreno do porto, chamada Maciel, que vem desde o século XVIII, visitei moradores que perderam suas terras e foram empurrados para uma faixa de 65 metros de distância do mar. O terreno foi doado a um empresário do Paraná, João Carlos Ribeiro, na década dos 50. Filho de um casal de idosos, reconstrói uma casa para eles, usando também os destroços da antiga casa que foi derrubada. A sua família e o povo aqui do Maciel foi empurrado aqui para perto do mar. Antigamente as terras eram mais amplas, não é? Era. Antigamente era mais ampla, a gente ocupava mais com plantio, a gente podia tirar os frutos da mata. Hoje não, hoje tem uma cerca aqui, proíbe o acesso para a gente usufruir dessa liberdade que a gente tinha. Inclusive as árvores que vocês plantaram, as casas, sim, construíram tudo. Tudo que foi feito lá, tipo assim, a gente perdeu totalmente acesso. Perdemos nossa casa, meu irmão teve uma casa dele também que foi tocado fogo. E as coisas que foram plantadas ali pelos meus pais, por nós mesmos, nós não podemos usufruir mais devido a uma cerca que nos proíbe de ter esse acesso. E isso foi porque o governo cedeu a terra, doou a terra para um proprietário, não é isso? Segundo informação que a gente já vem sofrendo essa ameaça há muitos anos, que fomos proibidos de... O pessoal todo aqui nativo da ilha, né? Foi proibido de plantar, proibido de construir casa, proibido de construir igreja, não teve mais a escola, o postinho de saúde foi fechado também. Então, a alegação é que essa terra pertence a um certo proprietário, mas não foi respeitado os direitos dos nativos, inclusive que é desde o século XVIII, mais de 300, 250 anos que são nativos daqui, que vem vindo de geração, né? Também os pescadores de Pontal do Paraná, que pescam perto da área do porto, estão preocupados. O que você acha, e os pescadores da associação que você preside acham, da ideia de construir um porto aqui? Olha, na verdade, quem realmente gosta de pescar e vive da atividade é contra. Porque automaticamente você vai estar afetando os berçários, vai diminuir os estoques, e diminuir os estoques já afetou a qualidade de vida dos pescadores, né? E além da poluição, né? Que vai abaixar o valor do nosso pescado. E vocês foram consultados nesse processo? Têm sido consultados? Não, na verdade a gente é ignorado. Aqui quase todos os órgãos assim, meio que fazem questão de anular a gente. ONGs, órgãos públicos, assim. Além de não consultar, escondem as coisas, a gente tem que descobrir por espionagem, é complicado. O Ministério Público tem alguma objeção ao projeto do porto tal como ele está sendo desenvolvido? Na verdade, o Ministério Público verificou, por ocasião do trâmite do Plano Diretor de Pontal do Paraná, diversas irregularidades no que tange ao zoneamento no município, inclusive na área que é a Zona Especial Portuária, porque esse zoneamento não seguiu o trâmite que é exigido pela Constituição, pelo Estatuto da Cidade, nem pelas resoluções do Conselho Nacional das Cidades. E por conta disso, o Ministério Público ingressou com ação civil pública, impugnando a legalidade do plano diretor por considerá-lo nulo. Então essa área hoje, que é a área portuária, está sob litígio. Existe também alguma objeção pela falta de consulta às comunidades interessadas? Sim. Em resumo, as ilegalidades apontadas na ação civil pública são de duas ordens. Primeira, a ausência de consulta
as comunidades tradicionais de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná possui diversas comunidades tradicionais, como Barrancos, a comunidade do Maciel, Ponta do Poço, e essas comunidades devem ser consultadas. Além disso, devem ser consultadas comunidades indígenas. Em Pontal nós temos a terra indígena Sambaqui, na qual existem 2 aldeias, a Sambaqui e a Xangri-Lá, e essas comunidades consideradas tradicionais devem ser ouvidas da maneira adequada, através de consultas, para que elas possam entender a alteração do zoneamento e possam participar na construção desse plano. Um outro problema, além da falta de consulta, é a ausência de um diagnóstico. Então, a elaboração do plano diretor, ela necessita de um diagnóstico, de estudos na área ambiental, na área urbanística, para que esse plano tenha uma coerência técnica e a partir desse diagnóstico seja gerado um resultado com as leis, os mapas, e isso não aconteceu. Finalmente chegou o sol, na hora de voltar. O trapiche mudou de figura, tornou-se mais animado. O mar ficou mais azul. Os cachorros aparecem sobre outra luz. Na volta, a draga, a plataforma e o esqueleto de metal parecem até mais coloridos. O canal do DNOS, com suas águas escuras, as cracas agarradas ao cimento, acabou tornando-se um espelho. Os turistas de fim de semana já chegavam aos grupos à Ilha do Mel. A jovem alemã que descasca a manga com o canivete suíço não será mais a única na praia. A ausência do sol não impediu que trabalhássemos, porque as cores compensam. A pergunta que trago comigo é esta: com mais um porto além do porto de Paranaguá, o turismo da Ilha do Mel resistirá por muito tempo?